Boa tarde a todos, passando aqui nesta terça, dia 24 de julho de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração, ao coração de todos aqueles que creem. Sou o pastor Pedro, falando diretamente da Igreja de Caminho do Reino dos Céus, que fica na Avenida Portugal 410, bairro Marques Industrial, em São Joaquim de Vicas. Então fica esta palavra para nós. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 5, 4 e 11, onde daremos uma lousa de explicações. Quem quiser pegar caneta e papel para anotar, ainda dá tempo. Então assim diz a palavra de Deus para todos nós. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A esta vida está com seu Filho, o Senhor Jesus. Quem tem um filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Então Deus está nos alertando mais uma vez que a salvação é só através de Jesus, o seu Filho. Então quem crê em Jesus, no versículo 1, quem ama e crê, é a fé genuína, manifesta-se através da gratidão e amor ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Fé e amor são inseparáveis, porque quando nascemos de Deus, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. E depois no versículo 4, quem vence o mundo é a nossa fé, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. A fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades eternas, experimenta o poder de Deus e que ama a Jesus de tal maneira que os filhos pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e os prazeres deste mundo pecaminoso, materialista, egoísta, não somente perdem sua atração para nós, como também temos por eles repugnância, aversão e empatia. Então são uma das consequências por termos a nossa fé em Jesus e servirmos a Jesus. O mundo odeia aqueles que amam ao Senhor Jesus, porque não o conhecem ainda, como diz aqui no versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, com Deus no céu. João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que não há salvação em outro nome, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Religião e placa de igreja não vai salvar a ninguém. Somente o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crer nele, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como está lá em Romanos capítulo
10, versículo 9 e 10. Leiam e confiram o que é reconhecer ao Senhor Jesus para que nós possamos ganhar a salvação. E depois no versículo 11, que Deus, no 12, quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Todos os povos devem ouvir o Evangelho, como Jesus diz lá em Marcos, capítulo 15, versículo 16 em diante. Vão e preguem o Evangelho a todas as nações, mas nas nações aí nas Bíblias significa pessoas, as pessoas de todo o mundo, e aquela que crer que Jesus é o Filho de Deus, que foi para aquela cruz e morreu ali para pagar pelos pecados de toda a humanidade, e crer e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração crer diante dos homens, você estará salvo, passar a eternidade com Deus. E sem Jesus é o outro caminho, que é o lado espaçoso, pecaminoso, libertinagem, drogas, vícios, pecados sexuais em gerais. Ou seja, todo tipo de pecado que o homem pratica, sabendo que é pecado e não quer reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque somente Jesus é que pode nos lavar e nos purificar de toda imundícia. Mas todas as pessoas do mundo, inclusive eu antes de conhecer a Jesus, achava que eu também era filho de Deus. Então a pessoa passa a ser filho e servo de Deus no momento que ele reconhece a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Pois em Atos 4:12 vai dizer novamente que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Então, aqui no 12, para confirmar que só quem a recebe ao Senhor Jesus reconhece o sacrifício dele, que a salvação é só nele. O Moisés, a Maria, o João, o Pedro, o Antônio, a Aparecida e vários outros nomes, não vai salvar ninguém. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz aqui assim, mas, primeiro livro de João, capítulo 1, mas, versículo 12, mas a todos os quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, e Deus aos que crê no seu nome, aos quais nasceram no sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Então, só quem reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida é que passa a ser filho e servo de Deus. Enquanto isso, ainda é criatura. Porque no versículo 14 de João também, no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio da graça e da verdade. João 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fica esta palavra para todos aqueles que crêem, que Deus possa derramar o teu Espírito Santo no coração de cada um, para que possa dar o entendimento e a sabedoria. E se você crer, anotou esses versículos, vai ficar no vídeo, leia, faça um estudo na tua casa, a qual o Espírito Santo vai falar profundamente com você em teu coração. Tenham todos uma excelente tarde e uma ótima noite, se assim o nosso Deus nos permitir. Fiquem na paz.